Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos aí a aula de número 3, o objeto de conhecimento, estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica. O detalhamento, funções sociocomunicativas globais de gêneros textuais jornalísticos e publicitários, locais e nacionais. Muito bem, então esse é o nosso assunto de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, então, durante as eleições, vocês já notaram como as propagandas políticas durante as eleições tentam influenciar a opinião das pessoas? Vocês já perceberam, que as propagandas tentam influenciar e convencer, as pessoas, os eleitores, de todas as formas, para que a pessoa seja induzida a votar num determinado candidato ou candidata? Então, hoje nós vamos estudar sobre a propaganda. E então, vocês vão ver agora um pequeno vídeo sobre a eleição da Prefeitura de Manicoré. Vamos seguir, vamos ver o vídeo. Olá, meus eleitores e minhas eleitoras. Eu sou o professor Oliveira, filho dessa terra e apaixonado por Manicoré. Estou aqui para trabalhar com vocês. Quero melhorar a vida dos nossos cidadãos e desenvolver a nossa cidade juntos. Sabemos que Manicoré enfrenta muitos desafios, mas juntos nós podemos superá-los. Vamos trabalhar para melhorar as nossas ruas, aumentar a nossa segurança e criar oportunidades de emprego. Vamos investir sem igual em educação, em hospitais, melhorar os nossos programas e criar emprego para os nossos jovens. Vamos fazer a diferença. Vote em mim para melhorar Manicoré. Obrigado por sua atenção. Vem comigo e vamos fazer histórias juntos. Muito bem. Perceberam aí a linguagem, a forma dele comunicar, de se expressar, utilizando vote em mim, o verbo no imperativo, vote. Então, a linguagem, que é utilizada nas propagandas, ela tem esse objetivo de te convencer de alguma coisa, seja para votar em alguém, seja para comprar um produto ou um serviço, ou até mesmo nas campanhas publicitárias, que também são utilizadas aí para conscientização da população, das pessoas, de uma determinada doença, determinada campanha para conscientizar as pessoas, também é muito utilizada a propaganda. Então, vamos conhecer o que significa a propaganda. O gênero textual propaganda tem como principal propósito convencer o público-alvo a modificar ou adotar comportamentos específicos, seja para adquirir produtos, contratar serviços ou apoiar ideias e causas. Então, observe que a propaganda ela tem esse propósito, essa finalidade de convencer o público-alvo, que podem ser a sociedade como um todo, pode ser os jovens, pode ser os adultos, Então, sempre vai ter ali um público-alvo que essa propaganda estará sendo direcionada. E, é claro, tem uma linguagem própria, para que as pessoas sejam convencidas de que precisam comprar determinado produto ou serviço ou que precisam tomar determinadas decisões, atitudes. Então, para atingir esse objetivo, recorre a uma linguagem persuasiva, estratégias de apelo emocional racional, além de recursos visuais e verbais como slogans, imagens impactantes, com a intenção de influenciar diretamente a ação do receptor. No caso, o receptor é qualquer pessoa.
justamente são as pessoas, o público-alvo, né? Então, observe aí que ele vai ter essa linguagem persuasiva, né, para te convencer de alguma coisa, né, de comprar um produto ou de tomar determinada decisão, ação, como é o caso que acontece nas eleições. Você precisa tomar uma decisão no momento de votar, né? E então, dentro, né, das propagandas, nós temos os gêneros, temos o objetivo, temos algumas características próprias, né? Por exemplo, da propaganda política. Vejam aí que o objetivo da propaganda política é o quê? Influenciar o povo a votarem no candidato da propaganda. Então, as pessoas têm que votar em alguém, né? No caso das campanhas municipais, por exemplo, para o prefeito, né? Para a prefeitura, precisa se votar em um prefeito. Os candidatos a vereador, por exemplo, também precisa se escolher os vereadores, né? E quando é uma propaganda política voltada para o presidente da República, né? Então tem que se votar em um presidente, um candidato, né? Uma pessoa que se dispõe a ser presidente da República ou prefeito de um determinado município, os vereadores da Câmara de um município, os deputados estaduais, que quando se trata de Estado, ou deputados federais e senadores, que também são federais. E as características, né, são estratégias persuasivas. Tem o quê? Uma linguagem apelativa, com recursos visuais e verbais, ou seja, vão utilizar a linguagem verbal e não verbal, ou seja, imagens e palavras. Elas vão estar juntas justamente para apresentar essa linguagem apelativa, né? Aquela linguagem que vai, em algum momento, vai até atingir o seu emocional, né? Que é a parte mais sensível do ser humano, que no caso são as nossas emoções. Então, por isso que essa linguagem apelativa, ela será muito forte, né, quando se trata de propaganda, principalmente a política. Qual a principal importância da propaganda para a sociedade contemporânea? Tendo em vista que nossa sociedade ela tem acesso aos meios de comunicação, seja pelas redes sociais, pelo YouTube, então está mais acessível, as pessoas têm mais acessibilidade, né? Então, por isso que é importante nós conhecermos esse tipo de linguagem para sabermos identificar, né, se é algo bom ou se é algo ruim para a sociedade como um todo. Então, a propaganda tem um papel importante na sociedade atual, pois influencia comportamentos, opiniões e decisões de consumo, por exemplo, né? É usada por empresas, governos, organizações para divulgar produtos, ideias e valores. Contribui para a economia e a geração de empregos, mas também levanta preocupações éticas, como a manipulação e o consumismo exagerado. Então, observe que nós temos 2 pontos importantes a observar. A questão da manipulação, né, e o consumismo exagerado. Por quê? Porque essas propagandas de produtos e serviços, elas também vão influenciar no teu comportamento na hora de comprar determinado produto. Então, ela vai gerar também uma necessidade em você, que na verdade você não tem necessidade daquele produto ou daquele serviço. Mas, devido a esse excesso de propagandas, com essa linguagem persuasiva, utilizando imagens e palavras, ela vai afetar diretamente o seu comportamento, fazendo com que você compre produtos e serviços que você não necessita. Aí isso gera o quê? Consumismo exagerado. E devido a esse consumismo exagerado, vai provocar o quê? Excesso de lixo, por exemplo, é uma das causas que pode ocasionar devido a isso. E a manipulação do teu pensamento também é uma coisa perigosa, né? E danosa, porque isso vai fazer com que você pense de forma não racional, justamente de forma emocional. Então, é necessário a gente conhecer essas propagandas
para que a gente tenha uma maior racionalidade no momento de decidir em comprar um produto ou de votar em uma pessoa, né? Ou tomar decisões de forma mais consciente. Então, nós temos algumas características importantes aí da propaganda. Ela utiliza uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, vai utilizar imagens e palavras, essas duas linguagens juntas, né? A linguagem ela tem que ser uma linguagem simples para que atinja qualquer público e que essa pessoa entenda o conteúdo daquela propaganda. Os textos geralmente são curtos, justamente para facilitar o entendimento. Textos persuasivos e atrativos, né? Então, por exemplo, nas imagens terá muito colorido, né? Cores fortes, que isso atrai a nossa atenção. Em muitas propagandas, por exemplo, vai ter o humor, vai ter ironia, né? A criatividade no momento de você ver uma propaganda. E isso também é um ponto importante a destacar, porque as crianças, por exemplo, elas se tornam alvo muito fácil, né, dessas propagandas, porque a criança ela ainda não tem esse pensamento racional, né, de analisar se é bom ou ruim. Então, no caso, os pais têm que estar atentos em relação a isso. Os verbos no modo imperativo, porque são verbos de comando, que justamente induz você a fazer determinada coisa, ou comprar ou fazer algo, ou tomar uma atitude. Uso de cores, imagem e até mesmo fotografias. Então, observe que são várias características que estão, né, colocadas em uma propaganda. Seguindo, nós temos alguns tipos de propaganda. Vejam bem a classificação. Ó. A propaganda comercial, ela tem a ver com produtos e serviços. A propaganda política, né? No tempo das eleições, isso acontece bastante. Então, por exemplo, ano que vem é o ano político, né? De eleições presidenciais, no caso, para presidente, para senadores e deputados federais, né? E também para governador. Então, a propaganda política ela vai estar muito presente no ano que vem. A propaganda social, quando ela tenta conscientizar as pessoas, né, de determinada problemas de doenças, problemas de conscientização, por exemplo, contra a violência contra a mulher, contra a criança, né? Então, ela é para uma propaganda social porque ela vai estar atingindo uma série de pessoas, ou seja, um país inteiro. Então, essa propaganda ela é veiculada de forma que atinja a todas as pessoas de um país. A propaganda institucional tem a ver com as instituições públicas, principalmente, né? Então, essa propaganda ela vai ser voltada para as instituições estaduais ou municipais ou federais. Então, a propaganda comercial, por exemplo, ela vai ter o objetivo dela aí, ó, de promover produtos ou serviços para aumentar as vendas. Então, os donos desses produtos e serviços, eles vão promover essas propagandas para que as pessoas tenham conhecimento e, claro, eles consigam vender mais. O público-alvo serão os consumidores, e aí vai depender se é para homens, se é para mulheres, se é para crianças, para idosos, né? Isso aí vai depender de que tipo de produto e serviço está sendo publicado. As estratégias, né, que é o uso de imagens atraentes, slogans memoráveis, né, que são aquelas pequenas frases, apelos emocionais. Então, observe que eles vão utilizar muito como estratégia para atrair o consumidor. Anúncios publicitários em TV, rádio, jornais, revistas, etc. Então, observe que são os canais, né, os suportes que essas propagandas estarão. Além de outdoor, né, aqueles panfletos que ficam grudados nos muros, também isso é uma forma de suporte, né, para publicar determinado produto ou serviço. E aí a gente vai ver agora um exemplo de propaganda comercial. Observe aí, ó, experimente o café Bom Dia, hoje mesmo. Visite nossa loja ou compre online.
Então, observe que é uma imagem bem criativa, né? Uma moça sorridente, utilizando um celular, e a xícara com um café, que é algo muito tradicional para nós consumidores aqui no Brasil, né? A gente toma o café todos os dias, não é verdade? Então, a imagem é colorida e mostra a ação cotidiana, né? Que todos nós fazemos, né? Pela manhã, principalmente, né? E aí ele diz, visite nossa loja ou compre online. Observe que também as empresas têm as lojas online, que você pode ir lá no seu celular, né, através do aplicativo, e você compra esse produto, né? E esse produto vai chegar na tua casa sem você precisar ir à loja física, né? Então, isso é uma propaganda comercial. Por que ela é comercial? Porque ela está publicando um café, a marca de um café. E, seguindo, nós vamos ter agora a propaganda comercial. Ainda, né? O objetivo, que é promover o produto, que no caso é o café, e, lógico, aumentar as vendas desse produto, principalmente quando é um produto novo, né? Aí que as empresas precisam realmente mostrar esse produto, promover esse produto, publicar esse produto para que as pessoas conheçam, os consumidores, né? E buscam um produto de qualidade e muito saboroso também, né? As estratégias que eles utilizam, o uso de imagens atraentes, linguagem persuasiva e benefícios claros para promover o público a experimentar o produto. Inclusive nos supermercados, não sei se vocês já viram, mas em determinados supermercados tem lá um standzinho, né, que tem lá uma moça que ela fica oferecendo, né, um suco, manteiga ou qualquer outro produto ali de amostra, né, para a pessoa provar, né, e se ela gostar, ela compra aquele produto. Então, aqui são as estratégias que as empresas utilizam para divulgar o seu produto. Agora a gente vai conhecer as propagandas políticas. Então, observem, o objetivo é influenciar a opinião pública e ganhar apoio para uma causa ou candidato político. Então, observe aí que nessa propaganda eles vão tentar o quê? Influenciar a opinião pública. Ou seja, tem a intenção de atingir, né, um grande número de pessoas justamente a apoiar aquele determinado candidato. O público-alvo são os eleitores ou até mesmo pessoas simpatizantes que, por mais que ele aquele eleitor ainda não tenha decidido o voto dele, mas que ele simpatiza com aquele candidato, é uma pessoa propensa, né, a votar nesse candidato. E, é claro, as estratégias que eles vão utilizar é o uso de discursos, debates, anúncios publicitários, mídias sociais e etc. Então, observe que eles vão estar também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, né, o YouTube, e eles vão utilizar esses discursos, né, que são falas, como vocês viram lá na fala do candidato a prefeito de Manicoré, e vão promover também debates entre candidatos, justamente para a gente ter uma noção do que aquele candidato pensa, né, o que ele pretende fazer pelo município, pelo país. E as campanhas eleitorais, discursos políticos, anúncios de governo, etc. Então, esse é o exemplo, né? Essas são as características, o objetivo e as estratégias da propaganda política. Então, como a gente viu no início da aula, nós temos o que é a propaganda política do candidato aí de Manicoré no caminho certo. Observe que é um slogan, né? Manicoré no caminho certo, esse é o slogan dele. E depois tem o nome dele, Vote Professor Oliveira, o número 60, justamente quando a pessoa vai votar, ela vota no número, ela não vota no nome do candidato, né? E aí, observe que ele utilizou um slogan, uma frase bem curta, bem simples, colocou o nome dele e o número para facilitar quando o eleitor chegar lá de frente à urna eletrônica, ele lembre, né, do candidato. E então,
a análise da propaganda política, né? A propaganda política construída a partir do slogan Manicoré no caminho certo, com o professor vote, o professor Oliveira, observe que tem um verbo vote, que é o verbo que está no imperativo. Então, ele vai apresentar uma narrativa coerente, emocionante, envolvente e estrategicamente eficaz. O slogan é curto, direto e transmite uma mensagem positiva do progresso e estabilidade, sugerindo que o candidato representa uma continuidade ou início de ações corretas para o futuro da cidade. Ele reforça a ideia de confiança e direcionamento, o que é essencial em contextos eleitorais, ou seja, ele faz várias promessas, não é? Quando a gente lembra do que ele falou, né, na propaganda dele, então ele faz algumas promessas de que ele vai fazer determinada coisa. E essa promessa que ele faz é de uma forma muito contundente, né? Para justamente tentar convencer o eleitor de que realmente ele vai fazer aquilo que ele está prometendo. Então, seguindo, nós temos a propaganda social. Qual é o objetivo da propaganda social? Promover mudanças sociais ou comportamentais. Então, observe que esse tipo de propaganda, ele direciona para a sociedade como um todo, né? E que pretende mudar comportamentos. O público-alvo são grupos específicos da sociedade, que pode ser os jovens, pode ser idosos, pode ser mulheres, né? Pode ser crianças também. As estratégias, uso de apelos emocionais, imagens impactantes, mensagens claras e concisas, e etc. Observe aí que está se utilizando as estratégias que podem atingir, né, o emocional desse público-alvo. As imagens também são impactantes, né, justamente para tocar o indivíduo, o ser. E os exemplos, campanhas de saúde pública, campanhas de conscientização sobre questões sociais e etc. Então, observe que sempre vai estar direcionado ao público como um todo, ou seja, a todas as pessoas. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo de propaganda social. Você sabe quando é hora de parar? Cuide de si mesmo. Beba com responsabilidade. Visite nosso site para mais informações. Então, observe que nós temos aí, né, a imagem de dois homens, eles estão bebendo, né, bebida alcoólica, e aí ele diz, beba com responsabilidade. Então, é uma forma de conscientização daqueles que bebem, principalmente quando se trata de direção de automóvel, né? Que se a pessoa está bebendo, ela não pode dirigir. Então, é uma forma de conscientização, né? Fazer com que a pessoa mude de comportamento. É claro que nem sempre isso vai realmente formar, né, um novo comportamento, porque ainda existem pessoas que bebem e vão dirigir. E isso ocasiona o quê? Acidentes, né? Que, no caso, a pessoa mesmo pode se acidentar e morrer, ou então pode também atingir outras pessoas, que é esse que é o maior problema. Que além de ele fazer o mal a si mesmo, ainda vai fazer mal a outras pessoas. E então, a propaganda social também ela tem o objetivo de o quê? Promover conscientização sobre o risco do uso excessivo de álcool, né? O público-alvo são pessoas adultas que consomem álcool e que podem estar em risco de uso excessivo. E as estratégias, uso de imagens impactantes, linguagem clara e dicas práticas para ajudar os adultos a tomar decisões informadas sobre seu consumo de álcool. Então, é uma forma de conscientização, né? Que as pessoas que bebem, elas não devem dirigir, elas têm que pegar um Uber, né? Ou uma pessoa que não bebe, que possa ir junto, né, com essa pessoa e levar para casa, né? Então, esse é um exemplo, mas existem várias outras formas né, de propagandas sociais, que são as campanhas contra doenças, né, contra a dengue, por exemplo, né, contra a violência contra a mulher, contra crianças,
Então, existem vários outros tipos de propagandas sociais. E temos também a propaganda institucional, para promover, né, a imagem e os valores de uma instituição ou organização. Então, essas instituições podem ser as instituições públicas, né? Pode ser privadas também. As instituições públicas, municipais, estaduais, federais, as organizações também, e o público-alvo é toda a sociedade, o público em geral, qualquer pessoa. E as estratégias que são utilizadas é de o uso de comunicação institucional, relações públicas e eventos, entre outros. Temos aí como exemplo os anúncios institucionais, relatórios anuais, eventos de responsabilidade social, entre outros. Isso pode envolver também instituições que estejam relacionadas, por exemplo, ao meio ambiente, né? Ou pode estar relacionada às Forças Armadas, por exemplo, né? Segurança pública, que é o exemplo que nós vamos ver. Temos aí, olha, o exemplo de propaganda institucional. Defender o Brasil é defender a vida. O Exército Brasileiro é uma instituição que protege a soberania nacional e garante a segurança dos cidadãos. Nossa missão é defender o país e preservar a ordem e a lei. Então, observe aqui que nós temos uma propaganda institucional, está se falando das Forças Armadas, que é o Exército Brasileiro, né, que tem essa missão de proteger a soberania nacional e garantir a segurança dos cidadãos, ou seja, de todas as pessoas de uma nação. E eles não só defendem o cidadão, mas também o país, como forma de preservar a lei e a ordem de uma nação. Então, essa propaganda ela é institucional porque ela está relacionada às Forças Armadas do Brasil, né? Então, é uma das Forças Armadas, no caso, o Exército Brasileiro. Aí nós temos a Marinha, nós temos a Aeronáutica, não é? E temos a Polícia Militar também, que são as Forças Armadas de um país. Então, as propagandas institucionais, elas têm o objetivo de promover a imagem do Exército Brasileiro e destacar sua importância para a segurança nacional. O público-alvo dessa propaganda são cidadãos brasileiros, especialmente jovens que podem estar interessados em se juntar às Forças Armadas. Isso é um detalhe importante, né? Os jovens, quando completam 18 anos, eles estão aptos a servir o Exército, né? É claro que tem todo um critério, né, de avaliação para que esse jovem seja incluído, né? As Forças Armadas, principalmente o Exército. As estratégias, eles usam imagens de soldados em ação, é uma linguagem patriótica e valores institucionais para inspirar respeito e admiração pelo Exército Brasileiro. Então, essa é uma estratégia que foi utilizada para colocar essa imagem, né, dos soldados em ação justamente para tentar convencer os jovens, né, a servir o Exército. Então, essa foi a nossa aula sobre a propaganda, né, e os tipos de propaganda. Espero que vocês tenham entendido. E agora encerra-se a nossa aula. E até um próximo momento.